Olá, seja bem-vinda. Estamos esperando o Alan entrar. Olá, boa noite. Estou esperando o Alan entrar aí. Oi, hoje vai dar certo. A gente vai falar de tecnologia, ela não ajudou muito a gente no dia 29. Oi, Mari. Oi. Você é presença garantida, né, Mari? Oi, Drica. Entrou o programa comigo. Oi, Ju. Vamos lá. Conectar o Alan aqui. Porta aí. Opa, Oi, tudo entrou. bom? Oi, tudo bem? Então, vamos esperar mais um pouquinho, ver se alguém entra mais aí. A gente Tá. tem três pessoas aí, deixa o pessoal ir entrando. Pessoal, enquanto isso, quiser apertar aí no aviãozinho, enviar para alguém que esteja interessado na temática, é Deixa bacana. eu me entender aqui, tá muito alto o meu som, pera aí. Vamos aqui. Oi, Joabes, Tá. Ildete. Tá me ouvindo bem aí? Tô te Tá ouvindo bom, bem. então. Esperar mais um pouquinho. Vai encaminhando aí para a galera. Bom, vou começando as apresentações, o povo vai entrando e aí a gente vai conversando. Para quem não acompanha aqui a página da Reanime, eu sou Roberta Spala, coordenadora e instrutora da Reanime Rio, sou enfermeira de formação e mestre em enfermagem. Hoje a gente está aqui com o Alan, que é coordenador e instrutor da Programe Comigo. A Programe Comigo é um curso de programação de games e robótica. Eles trabalham em parceria com algumas escolas, né, levando o curso para as escolas. E aí o curso ele pode fazer parte tanto da grade curricular ou extracurricular das escolas, né, Alan? Isso. E eles também têm uma sede, onde as crianças podem fazer o curso direto na sede dele, tá? A gente resolveu trazer o Alan aqui hoje para falar um pouquinho de tecnologia na educação, voltado para a especialidade dele, que é o programação de games e robótica, né? Porque o nosso público é basicamente profissionais da educação e pais de crianças em idade escolar, né? Então, falar de tecnologia na educação nesse momento, nesse momento se torna ainda mais importante, porque a pandemia ela evidenciou para a gente a importância da tecnologia, ela ajudou a gente a driblar um pouco desse novo normal aí que a gente está vivendo, né? Onde o presencial não era mais possível por conta da contaminação. É importante a gente lembrar que essa foi um meio de driblar para poucos, né? A gente não pode esquecer que, infelizmente, a maioria não tem acesso, né? E a gente quer que um dia todos possam ter, né? Isso eu acho que é importante da gente nunca esquecer. Falar da tecnologia na educação, ela é importante porque ela traz inúmeros benefícios, né? A gente sabe que os pais
sempre ficam muito preocupados com a relação entre a educação, a tecnologia e as crianças, né? Com medo das crianças ficarem muito conectados, né? Só viver esse mundo virtual, conectados às telas e esquecer de viver o mundo real, né? Claro que a gente entende que tem que ter um equilíbrio, mas a tecnologia ela tem coisas muito boas também. E eu acho que, como tudo na vida, a gente tem que tentar usufruir do que tem de bom, né? Então, ela pode trazer inúmeros benefícios, inclusive para o desenvolvimento intelectual e social das crianças, como é o caso do curso do Alan. E aí, para a gente entrar já no assunto, eu vou pedir para o Alan se apresentar e já contar um pouco para a gente sobre esse movimento que vem acontecendo em prol, né, em torno da tecnologia na educação, incluindo nesse processo o curso que ele promove, que é de programação de games e robóticas voltado para crianças. Isso, boa noite, tudo bom? Obrigado aí pelo convite. Então, na verdade, sou analista de sistema, né? A ideia do curso surgiu aí desenvolvendo junto com a minha mãe, que é psicopedagoga, então a gente uniu o meu conhecimento tecnológico e o conhecimento pedagógico dela, e a gente criou o curso há 3 anos, né, e a gente vem trabalhando aí com parceria com as escolas, aqui na nossa unidade, como você falou, e agora a gente está levando o curso para a plataforma online aí, tendo em vista tudo que está acontecendo, aí se adaptando como todo mundo está buscando, né? E, na verdade, assim, aqui no Brasil, a gente vê que a gente demora um pouco a começar a trazer essas questões, né? Agora, nos últimos anos, acho que de 3, 4 anos para cá, que algumas escolas começaram a introduzir isso, mas isso é um movimento que já começou na Europa e nos Estados Unidos, pelo menos de 2008, 2009, 2010, já tinha bastante recursos tecnológicos voltados, tanto da programação quanto da robótica, nesse sentido. Então, é um movimento que já tem mais de uma década acontecendo em outros países, e aqui no Brasil começou mais fortemente nos 4, 5 anos para cá que isso tem acontecido. Eu acho muito influenciado pelas empresas de tecnologia, né, que hoje são grandes parceiras aí, incentivadoras desse movimento. Então a gente tem várias plataformas hoje que são financiadas ou são produzidas por empresas como Microsoft, o Google, o Facebook, a Intel participa de várias iniciativas dessas, muito para uma visão das empresas de uma necessidade futura de ter uma mão de obra especializada na área de tecnologia, né? Hoje a gente trabalha aí com uma visão da educação 4.0, que é justamente atender uma demanda, preparar os nossos alunos na área tecnológica, visando aí o que a gente chama da 4ª revolução industrial, que é cada vez mais a tecnologia através da internet das coisas, inteligência artificial, robótica, drones, mudando os processos industriais, automatizando esses processos, e cada vez mais a gente vai precisar de pessoas capazes não só de lidar com essa tecnologia, mas de produzir conteúdo tecnológico. E do ponto de vista pedagógico também, eu acho que tem uma influência aí na parte pedagógica de teorias como construtivismo, como socioconstrutivismo, que são a teoria de Piaget, Vygotsky, onde você trata o desenvolvimento cognitivo e sociocultural dos alunos. Então, do ponto de vista da pedagogia também, eu entendo que houve esse movimento de trazer a robótica e a programação, porque você consegue ali aprender através da experimentação, através do convívio social, através da troca, da colaboração com os outros. Então, além dos benefícios da tecnologia que a programação e a robótica traz essa parte do desenvolvimento, né, cognitivo e socioemocional e sociocultural das crianças. E isso fez com que esse movimento fosse crescendo, e cada vez mais a gente vê escolas buscando
colocar esses e outros, né, que trazem nessa linha. Bacana porque a gente, você já começou a falar um pouco dos benefícios, né? E aí não está ligado só à questão a questão tecnológica, né? Exato. Das crianças se desenvolverem para futuramente serem programadores, ou eles podem ou não, né? Mas é o uso mesmo da tecnologia para eles se aprimorarem em várias áreas, né? Usar a tecnologia como uma nova metodologia de ensino, né? Trazendo outros benefícios, né? Alan, fala pra gente, a partir de quantos anos as crianças já podem fazer o curso? Então, no meu curso aqui eu trabalho com alunos a partir de 5 anos de idade. Então, Sim. alunos que estão nessa fase de pré-alfabetização aí, a gente já começa a trabalhar com alguns programas que ele vai desenvolver o raciocínio lógico, mas a gente trabalha nessa idade, a gente trabalha muito a questão dos números, de ter contar uma história, então organizar a ideia para poder contar uma história. É um trabalho diferente, a gente não trabalha com os blocos, são como a gente chama de iconizados, são ícones que os alunos vão montar para poder conduzir os personagens. Então a gente, a partir de 5, 6 anos, eles ainda estão em fase de alfabetização, a gente já começa a trabalhar, a desenvolver essa parte. Aí trabalha lateralidade, consciência espacial, coordenação motora fina. Então trabalha alguns aspectos voltados nessa faixa etária. Que pode auxiliar as crianças do desenvolvimento de todos esses raciocínios, né? Na alfabetização, na questão da matemática, né? De ter essa noção maior. Para a idade de 5, 6 anos, a gente trabalha conceitos numéricos, eles começam a ver os números, somar, dividir, entender o maior, o menor, bem básico, né? A partir dos 7 anos de idade, que eles já estão alfabetizados, aí o trabalho é diferente, a gente começa... Pode falar. Eles deixam de ver só no quadro, né, os números e no caderno. Exatamente. E passam a ver de verdade. Verdade, né? utilizar, Palpar. né? Utilizar. Eu acho que vai muito trabalhar com a programação e com a robótica, a gente responde muito. A gente vai falar um pouco mais sobre os benefícios aí, eu acho que eu vou entrar um pouco mais à frente nesse assunto, mas perdi o raciocínio. Você está falando que vai trabalhar muito mais algumas questões, assim, que você falou que ia entrar nos benefícios. Acho que você ia falar da questão do planejamento, da criatividade. A gente já pode falar dos benefícios agora, se quiser. Eu ia falar outra coisa, mas agora viajou a minha cabeça aqui. Vamos entrar então para os benefícios. Que na verdade a gente começou a falar então, mas aí tem vários benefícios aí que a gente trabalha. O primeiro, acho que um deles é trabalhar com multidisciplinas, né? Porque a gente trabalha de uma forma multidisciplinar. A gente trabalha numa metodologia que a gente chama do STEM, que é do acrônimo do inglês de ciência, tecnologia, engenharia, matemática, e entra a arte juntos aí com as ciências exatas, né? Então a gente consegue trabalhar numa atividades que a gente vai trabalhando todos esses conceitos juntos. Então ele vai aprender a programar, mas quando ele trabalha a programação, ele também está trabalhando matemática. Então a gente trabalha ali números positivos, números negativos, ângulo, graus, polígonos. Então a gente trabalha várias matrizes. Então a gente começa a trabalhar. Agora eu lembrei, eu ia falar sobre responder a pergunta que todo aluno faz, né? Que o que você tinha falado alguma coisa, o porquê você está aprendendo isso. E na hora que eles vão para a prática, que eles vão, na verdade, exercitar aquilo, a questão de ver, não só estudar no quadro, como você falou da matemática, mas usar a matemática para criar algo diferente. Então, assim, eles respondem a pergunta que todo aluno faz, acho que todo professor já ouviu isso. Para que eu estou aprendendo isso? Para que eu estou aprendendo isso? Exatamente. Quando você vai para a prática e aplica aquilo que você aprendeu, ele começa a entender o porquê ele está aprendendo. Sem dúvida. E aí nas aulas a gente trabalha ciências. Então, tem uma aula que a gente faz de robótica, que eles vão montar um satélite. Aí a gente explica para eles como é que funciona o satélite, como é que é a comunicação
através do mundo utilizando os satélites. Tem uma aula que a gente fala sobre os vulcões, sobre a lava, o núcleo da Terra. Ah, Né? bacana. Então toda aula tem sempre um tema que a gente vai desenvolvendo. Tem um tema que a gente fala sobre força, gravidade, né? Muito bom. Velocidade, dependendo da atividade que a gente vai trabalhar. Então tem vários aspectos, a gente consegue trabalhar de uma forma multidisciplinar, né? Então eles trabalham e eles vão vendo que aquilo que eles estão aprendendo, a forma como eles vão aplicando ali para construir algo, seja um jogo, seja um robô, enfim. Além de botar a mão na massa, você consegue correlacionar as disciplinas, né? Isso é fundamental, isso é importantíssimo. Já estava na hora, né? Porque a nossa geração é aquela geração que aprendia aquilo ali muito separado para passar na prova, para tirar a nota, e a gente só começa a correlacionar isso lá na frente, né? Quando a gente é adulto, quando a gente vai botar na prática. Exatamente. E eu acho fundamental que isso já comece já na infância, né? Muito bacana. E a gente já conversou um pouco sobre isso, né? E a Manu, minha filha, faz parte do curso. E eu sei que, além desses benefícios todos dentro da educação, tem os benefícios para além da educação, né? Exato. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Isso, então. Aqui entra naquela parte que eu falei lá do ponto de vista mais pedagógico, de trabalhar não só a parte da tecnologia, mas o desenvolvimento do aluno do ponto de vista cognitivo e socioemocional, então que a gente trabalha bastante, né, nas aulas. Então, porque dentro das atividades que são propostas, né, é uma proposta de uma metodologia ativa, como a gente chama, né, sim, onde o aluno é protagonista do seu próprio aprendizado. Então, ele vai montar, ele vai criar, e nisso a gente vai trabalhando esses aspectos, como a iniciativa do aluno. Tem aluno que tem muita iniciativa, tem aluno que já tem medo de começar a construir, aí pergunta toda hora, tá bom? Manu, essa é a Manu. A Manu é assim, ela antes de fazer, ela pergunta se tá certo, ela pergunta se tá certo, eu falo... uma insegurança, né? Exato. Acho que trabalha também a questão da segurança, né? De ter segurança no que está fazendo. Exatamente. E entender, bacana. Então, um dos pontos dos processos é entender que o erro faz parte do processo, que a gente vai errar. Exatamente. E que a gente tem que não persistir. É para desistir. Exatamente, tem que persistir. Então, a gente vai trabalhando todos esses aspectos. Então, ter iniciativa, de ter organização nas ideias, de planejar primeiro, ter clareza do que a gente vai construir. Eu sempre brinco com eles quando a gente vai construir um jogo. Primeiro, porque tem aluno que tem muita iniciativa, então começa a construir o jogo. Está construindo o quê? Não sabe. Ah, não, tio, eu vou... Tá, mas ele vai fazer o quê? O personagem vai fazer o quê? Não sabe, ele vai começar... Então, não, vamos... Tem que planejar, primeiro... né? Isso, óbvio. Vamos primeiro pensar o que a gente quer construir, qual é o jogo que a gente quer criar agora. Qual é o seu objetivo, né? Exatamente. Então a gente define ali qual é o jogo, qual é a ideia do jogo, é um jogo de aventura assim, 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 beleza. Então agora a gente vai planejar as etapas da construção desse jogo. Primeiro eu vou botar o cenário, ou eu vou construir o cenário, dependendo da plataforma que a gente trabalha, a gente escolhe um cenário de fundo, que é uma imagem, ou eles constroem o próprio cenário. Então, vai construir o mundo, vai ter rio, eles constroem tudo, tem montanha, tem um tipo de piso. Isso é muito bom, que trabalha também a parte de criatividade deles. Sim, né? Sim, bacana. Mas, então, quer falar? Olha, quero falar. Fala. Primeiro dizer que a Favo de Mel, que é uma escola parceira da Reanime, está perguntando se vocês fazem projeto em escola. Fazem sim, Olivia. Depois eu te passo o contato e a gente conversa, tá? Então, eu estava falando deixa eu só falar mais um comentário aqui. Daniele e Diego estão vibrando ali com a questão da interdisciplinaridade, dizendo que é um sonho. Exato. Mas é um sonho que a gente está caminhando para se tornar realidade. E as escolas que têm essa visão vão estar à frente, né? Com certeza. Com certeza. Então, aí... pode falar. Eu queria concluir lá o raciocínio que a gente estava falando sobre o planejamento. Então, tem as etapas. Então, primeiro, organizar as ideias, saber o que vai construir, depois planejar as etapas. Então, primeiro, vamos criar o mundo, depois botar o personagem, quais os movimentos cada personagem vão ter. Então, tem a parte de planejamento, tem a parte de execução, de começar a botar a mão na massa, e aí entra
ter um foco ali em fazer acontecer e entender que vai errar. E como é que a gente descobre se está errado? Testando, não é perguntando para mim, eu falo, não, testa. Fez o que você esperava, que você programou para fazer isso? Não, então tem alguma coisa errada. Tem alguma Vamos coisa tentar errada. incentivar eles a procurar o erro, entender onde está errado, experimentar novas formas de fazer e persistir para poder completar. Então, não desistir das atividades que a gente está trabalhando ali. E uma das coisas que eu sempre falo com meus alunos, quando alguém fala, não, está muito difícil, eu vou desistir, ele já sabe. Aqui pode desistir? Não. Aí todo mundo já responde que não, ninguém desiste. Entendi. Por isso. E no Bacana. final, é a questão da autoestima, né? Então, a gente dá os parabéns, os alunos trocarem um com os outros. Então, um joga o jogo do outro, compartilha o jogo, e aí eles querem mostrar para os amigos, querem chamar os pais para ver o jogo que eles criaram. E isso é muito bom também, muito legal. Essa parte. Além de todo o trabalho de colaboração, de trabalho em equipe, nas aulas de robótica também a gente trabalha muito isso, né? Trabalha em pares ou em trios, para eles montarem sempre com uma proposta de um projeto. Então eles vão trabalhar a construção de um robô com um propósito. Vamos construir um robô hoje para fazer a limpeza das ruas. E aí eles vão planejar ali a construção em 2 ou em 3. Nas aulas de robótica, normalmente, a gente trabalha em grupos, né? E na programação, não. Aí cada um trabalha no seu computador ali, desenvolvendo o jogo, mas no final a gente procura compartilhar as experiências do jogo, como é que foi criado. Que sempre tem uma proposta, mas a proposta do jogo está sempre livre para eles criarem, para eles poderem usar a sua criatividade, a sua imaginação. Uma outra coisa também importante que a gente acaba não tendo essa percepção, porque na hora que eles constroem o jogo, tá me ouvindo? A sua tela travou para mim. Aí. O pessoal tá me ouvindo aí? Manda oi. Travou o meu? Agora voltou. Voltei? Voltou. Tá me ouvindo? Sim. Tá, então, eu tava falando em relação quando eles constroem uma animação ou um jogo, né? Eles têm que planejar, não planejar, mas tem que imaginar uma história, criar uma história, né? Os jogos hoje, os jogos hoje ele tem uma, como vou dizer, alguns jogos hoje parecem um filme, tem toda uma sequência, um roteiro. Isso é importante que eles criam, por mais que sejam jogos pequenos, eles têm que criar de uma forma fluida uma história a ser contada ali, o personagem tem que passar pelos obstáculos, conquistar, lutar com o vilão, conquistar. Isso ajuda também na redação, na parte de redação, quando eles vão trabalhar. Eu acho que a gente podia convidar as pessoas para conseguir entender de que, como é realmente, assim, de forma palpável, como é o seu trabalho. Você está fazendo vídeos semanais na sua página. É verdade, acho que agora a gente está mudando. Acho que a gente pode convidar eles para eles entenderem isso. Isso. Eu tenho agora feito algumas publicações nas redes sociais, mais voltada para os pais entenderem um pouco como é que é esse trabalho. Que eu percebi que, assim, muito nas escolas que a gente está, que a gente não tem muito contato com os pais, e os pais não conseguem ter ali um contato direto, de ver como é que funciona a aula, né? Porque na nossa unidade os pais vêm, aqui a nossa sala tem um vídeo, então eles conseguem ver o que está acontecendo na sala de aula, acompanhar um pouco as aulas e ter um E a gente é de outra geração, né? Então a gente demora para entender um pouco mais. Se a gente não trabalha com isso, a gente demora para entender um pouco mais como isso funciona. Então, aí eu passei a fazer alguns vídeos para que eu pudesse melhorar essa comunicação com os pais, para eles entenderem melhor todos os benefícios. Não só porque muitos pais entendem que é uma aula de programação ou uma aula de informática, né? E que o trabalho é diferente da informática educativa. Muita gente acha que é a mesma coisa ou confunde isso. E a gente quer deixar claro cada vez mais para os pais entenderem todos os benefícios que tem, que são inúmeros, né? Então, assim, para vocês escolas e papais que ainda têm dúvida e querem saber como que acontece essas aulas, né, como é que funciona,
assiste os vídeos que o Alan está colocando semanalmente, segue a Programe Comigo, que acho que a gente consegue entender melhor. Quando a gente vê os vídeos, a gente entende como é que isso funciona. Eu queria fazer um comentário aqui do Diego, que ele botou assim: precisamos rever currículos constantemente e superarmos a educação tradicional, que desde 1500 coloca os alunos em posição passiva, pouco atuantes. A robótica / programação pode contribuir muito, e muito, Diego, com certeza. Deixa eu perguntar mais uma... Deixa eu ver aqui a minha programação. A gente já falou dos benefícios, da idade. Já que a gente falou um pouquinho da idade, explica pra gente como é que funciona essa questão, porque eu sei que frequentam uma mesma turma crianças de idades diferentes, né? E a gente está acostumado com o modelo das escolas, né? Onde as crianças têm uma série, que aquilo ali compreende uma idade, a menos que ela tenha repetido, mas aquilo ali compreende uma idade. E às vezes, quando a gente olha na sua aula, crianças com idades diferentes, a gente não entende como é que você trabalha isso, né? Eu queria que você contasse um pouquinho pra gente sobre isso. Isso, aí eu acho que passa um pouquinho pelo que o Diego falou, né? E que a gente, porque na verdade nós fomos ensinados e trabalhamos na escola nesse modelo mais tradicional, que é um modelo que, como o Diego falou, mais de um século é o mesmo modelo. Então a gente tem aí uma tecnologia em torno de todos os alunos. Os alunos assistem vídeos hoje com a tecnologia, se comunicam através, se divertem e usam muito pouco na educação, né? Então, a gente está muito fixado na ideia tradicional do professor ali como centro do conhecimento e passando o conhecimento para aqueles alunos ali... De forma passiva, né? De forma passiva e todos ali na mesma idade, mais ou menos como... E aí a gente tem dois entendimentos aí. Primeiro que, se você olhar para os alunos, mesmo eles na mesma série, recebendo o mesmo conteúdo, cada um tem uma forma de aprender diferente. Eles vão absorver esse conteúdo diferente. Sem dúvida. Então, isso já muda e já tira essa questão de trabalhar com idades iguais, porque eu tenho alunos com 7 anos que conseguem construir jogos ou robôs com mais facilidade ou com mais complexidade, e alunos, às vezes, de 10, 11 anos. Porque isso vai muito de aluno para aluno, como é que está absorvendo, como é que ele lida com esse processo de aprender, né? E a gente trabalha no modelo diferente, que é um modelo, metodologias ativas, onde o aluno é protagonista do seu aprendizado, diferente do modelo tradicional, né? Que é mais focado no professor e naquele conteúdo ali, de absorver o conteúdo. E aqui a gente trabalha focado no desenvolvimento do aluno. Então, a gente, quando trabalha em pares, por exemplo, a gente procura botar um aluno de mais idade para ser um tutor do mais jovem ali, ou que tem, às vezes nem é mais idade, mas que tenha mais conhecimento sobre aquilo que a gente vai desenvolver. Porque, como eu falei, às vezes é um aluno de 7 anos tem a capacidade de criação e de entendimento ali da programação, que consegue fazer jogos mais complexos de um aluno de 10, 11 anos. Então, isso vai muito... E os dois aprendem, né? Porque quando você ensina, você aprende também. Isso que eu ia falar, exatamente, isso que eu ia falar. Então, quando a gente trabalha eles juntos, os dois estão aprendendo, e aí entra o nosso papel ali de mediador, de um facilitador desse processo, porque conflitos vão resistir todo o trabalho em equipe, ainda mais nessa idade, e eles também têm que aprender a lidar com esses conflitos, né? Que isso também faz parte ali do seu desenvolvimento socioemocional, dele lidar com a dificuldade de lidar com o outro, né? Saber que ali vai ter que um ceder um pouquinho, um quer fazer de uma forma, o outro de outra, e a gente vai mediando essas coisas. Mas é isso, então a gente consegue trabalhar com alunos de idades diferentes, porque a gente vê esse processo de aprendizagem de uma forma completamente diferente das escolas tradicionais hoje. Então, e os pais, assim como a nossa geração, a gente aprendeu dessa forma tradicional, então é difícil a gente, para quem não trabalha... Entender de outra maneira, né? Entender de outra maneira. A gente não consegue ter essa percepção para quem está de fora, e quem não viu uma outra forma, só está acostumado com a forma como aprendeu, como tradicional, tradicional, exatamente. Eu acho engraçado aqui que os professores vibram, né? A Dani botou aqui, o conhecimento é construído... A Olivia botou aqui, quebrando paradigmas.
Muito bacana. Eu também vibro com metodologias ativas. A gente sempre tenta na Reanime se reinventar, porque é uma nova maneira de fazer que a gente também não aprendeu, a gente está aprendendo agora. Exato. Então é um desafio, né? E que assim, quando a gente começa a lidar, quando começa a trabalhar com isso, você percebe que o quanto não seria bom se eu tivesse aprendido dessa forma. Eu penso isso. Da forma como eu vejo, eu falo, quantas dificuldades eu tive na vida profissional aí que a gente poderia ter passado de uma forma melhor. Porque hoje, assim, você vai para uma entrevista de emprego, você está sendo não só avaliado a sua questão, o seu conhecimento técnico, né, seu conhecimento tecnológico, mas os aspectos interpessoais. Então, se você se relaciona bem, se você trabalha bem em equipe, se você trabalha bem... Sem dúvida. De forma colaborativa. Você consegue se planejar, se organizar. Exato, se você é proativo, né? Então tem a questão exatamente, se você é organizado, se planeja bem, né? Então, todas essas questões que a gente acaba trabalhando e desenvolvendo nessas formas que a gente trabalha hoje, né? Que vai além da tecnologia, além do conhecimento técnico apenas. Que isso vai ajudar as crianças, assim, na sua vida acadêmica, na sua vida pessoal, na sua vida profissional também, sem dúvida. Porque seria muito bom se eu tivesse tido essa forma e algumas dificuldades que a gente teve quando entrou no mercado de trabalho ao longo do tempo, teria sido mais fácil, né? A metodologia... De resolver problema, o que eu nem falei da questão de resolução de problema, dos alunos trabalharem, que também é bem trabalhado aí no mercado de trabalho, né? Você lida com o problema o tempo inteiro. A metodologia ativa agora é o nosso objetivo e a tecnologia é um dos caminhos para a gente conseguir fazer com que ela emplaque e fazer de uma forma também bastante interessante, né? A tecnologia ela tem várias ferramentas para a gente proporcionar e praticar mesmo, trazer realmente essas metodologias, né? Fazendo Exato. que o aluno seja o centro do processo. Isso, e tem que entender que a tecnologia ela vem como uma ferramenta para o professor, né? Não para substituir o professor, é longe disso. A proposta é trazer a tecnologia para melhorar o processo e a metodologia usada na sala de aula, transformar o ensino e as metodologias que a gente trabalha hoje. Não substituir o professor. Jamais já se passou por essa ideia, mas sim de agregar uma ferramenta, na verdade, para que a gente mude. E aí, diferente um pouco, eu não sei se a gente vai entrar no assunto agora ou em algum momento, diferente um pouco do que a gente vê aplicado hoje nessa pandemia, né? Porque a gente começa a usar... vou falar disso agora. Você entrar, Tá, deixa eu só falar alguns comentários, não dá para deixar passar, né? Isso. Dani falou aqui que serão as crianças, né, de hoje serão profissionais muito mais criativos, aptos a solucionar problemas. Com certeza. Diego botou concordo. Os professores devem falar a língua do tempo vigente. Veja a robótica e programação como uma necessidade para adequarmos até mesmo a comunicação com os discentes, com certeza. Bom, então a gente tem visto aí que durante a pandemia, né, as escolas elas tiveram que se reinventar, né? E aí, como não tiveram muito tempo para repensar, elas simplesmente migraram de um modelo presencial, simplesmente migraram para o modelo online, né? Exato. Sem conseguir muito pensar nessa metodologia, porque são dois sistemas de ensino diferentes, o presencial e o online, e que a gente que atropelou a gente. As escolas em um final de semana elas tiveram que parar tudo e repensar. E aí o que deu para fazer foi isso, colocar na tela o que a gente fazia de forma presencial. E claro que a gente vai ter que repensar isso. Aí eu queria também que você falasse um pouco sobre isso e como é que você enxerga? Você acha que a gente vai caminhar mesmo para um ensino mais virtual, mais online, híbrido, né, para a gente manter a questão social e de comunicação e também usar a tecnologia
em prol da educação? Ou você acha que quando isso tudo passar, a gente vai voltar aos moldes tradicionais e vamos voltar para a sala de aula todo mundo e vamos esquecer um pouco essa tecnologia? O que você imagina, Alan, para o futuro aí? Talvez seja um legado, se a gente pode chamar assim, que a pandemia vai deixar? Eu acho que esse tem que ser, né? Eu acho que tem que ser um legado que a pandemia vai deixar. Não do... Na verdade, a pandemia eu acho que deixa dois legados. O primeiro é que ela tirou todo mundo da sua zona de conforto, né? Então, assim, não só professores, docentes de uma forma geral, diretores, coordenadores pedagógicos, cursos livres e todos os profissionais de todas as áreas. E toda mudança nesse sentido, assim, nesse movimento parte grandes mudanças, né? Então, eu acho que esse legado, tudo que a gente está vivendo tem que trazer isso de diferente. Então, primeiro que todo mundo teve que se mobilizar, se adaptar a colocar a tecnologia para Foi 10 anos em 4 meses, né? Exatamente. Foi um processo acelerado que, na verdade, como eu falei, lá, assim, isso em outros países já vinha caminhando. Algumas escolas já aqui no Brasil já utilizam mais a tecnologia, mas praticamente todas as escolas tiveram que correr e utilizar a tecnologia. O que não quer dizer que mudou a metodologia, como você falou. Sim. Usou a tecnologia, mas na verdade transferimos o aprendizado da sala de aula, aquele modelo tradicional da sala de aula, para o virtual. Para a tela. Para a tela, exatamente. E aí perdeu-se o contato social, que a gente não quer que perca também, que é importantíssimo. Exatamente, é importantíssimo. Então, assim, o que se espera é que a partir daí a gente comece a perceber que a tecnologia ela veio para ficar, porque já faz parte do cotidiano das crianças. Antes da pandemia, como eu falei, elas usam para se divertir, usam para se entreter, usam para se comunicar e usam muito pouco para aprender numa fase que eles deveriam estar aprendendo bastante. Né? Então a gente tem que começar a utilizar mais a tecnologia nesse sentido. Né? E uma vez a tecnologia disponível, porque ficou disponível para as escolas que tiveram que colocá-la disponível, aí sim a gente pode começar a pensar em novas formas de trabalhar e utilizar essa tecnologia. Aí começar a mudar a metodologia, não de uma forma direta, mas aos poucos você começar a integrar metodologias ativas, como sala de aula invertida, que eu acho que é esse modelo híbrido que a gente já está, teoricamente, vai começar a viver em breve, quando retornar às aulas, que provavelmente em agosto já devem retornar algumas escolas. Acredito que não vai perder o online, a gente tem que aproveitar isso para melhorar, na verdade, o ensino, né? Então, não voltar a estaca zero, né? A gente caminhar daqui para frente. Tem que caminhar para frente. Então, assim, a gente vai continuar tendo as aulas tradicionais, mas a gente pode começar a trabalhar a tecnologia com outras metodologias juntos, né? Então, sala de aula invertida, eu acho que é uma boa experimentação do aluno buscar informação antes de ir para a sala de aula, e na sala de aula você debater sobre o tema. Então, o professor pode ou gravar uma videoaula sobre o tema que ele vai dissertar ali, ou mesmo indicar algum conteúdo já disponível, né? E o aluno vai ver aquele conteúdo, ler aquele conteúdo, e na sala de aula você vai fazer um amplo debate, e aí você começa a trabalhar essas questões de uma outra forma, né? Fazendo os alunos não só absorver aquele conteúdo, mas refletir e pensar e analisar sobre aquilo que eles estão aprendendo. O que eu acho mais bacana, assim, disso tudo é que, assim, a nossa geração só se deu conta disso já na fase adulta, né? A gente achava que o conhecimento ele era só transferido e a gente não se preocupava em construir. E, na verdade, a gente está aprendendo o tempo todo. E eu acho que é uma geração que vai entender que eles precisam buscar o conhecimento, que esse conhecimento não vai vir pronto só do professor, e que o conhecimento está aí, está no mundo. Né? Essas metodologias, eu acho que trazem um pouco dessa consciência. Né? A sala de aula invertida, ele traz um pouco já de algum conhecimento prévio para ser discutido em sala de aula. Não é o professor que vai jogar ali, né? E aí enriquecer bastante esse processo educacional, né? De aprendizagem mesmo, né?
Exatamente. nesse modelo. Então, tem outros modelos, né? Eu citei um aqui, mas tem vários modelos que a gente pode usar a tecnologia, que é independente da robótica, da programação, mas eu falo dentro da sala de Sim, aula, dentro das escolas, né? A gente sabe que no Brasil, a gente, como você falou no início, tem uma desigualdade grande, aí as escolas públicas, tem muitas escolas públicas que têm uma dificuldade de ter acesso a essa tecnologia, os alunos terem acesso a essa tecnologia, e isso acaba dificultando um pouco e é capaz de abrir uma distância maior ainda social. Esse é um problema que tem que ser trabalhado e eu acho que tem que ser trabalhado por quem está na linha de frente. Não adianta a gente esperar que os governantes, o presidente, o prefeito, alguém faça alguma coisa nesse sentido. Eu acho que vai muito da postura do professor que está na linha de frente, da coordenação, porque mesmo não tendo a tecnologia ali dentro da escola, tem algumas formas de trabalhar com outras metodologias dentro da escola. Mesmo não sim. tendo ali o computador e tal, você consegue trabalhar a Aproveitar própria o programação. celular, eles estão com o Exato, todo mundo tem celular, celular, entendeu? então, assim, acesso ao Google todos eles têm. E aquilo que a gente falou, você estava falando, então hoje a informação, na verdade, está na palma da mão deles, né? Eles acessam lá o É, Google e tem todas as informações ali. Então tem várias formas de se estimular isso, que independe daquela infraestrutura da própria escola. Então as escolas sim, vão tem que ter um esforço dos profissionais que estão de frente nesse caso aí para a gente poder melhorar. Porque a gente só vai isso melhorar é o país através da educação e eu digo sempre através da educação e da tecnologia. A gente tem que levar isso para os nossos alunos verdade, sempre verdade. e pode falar. Bom, queria saber como que você também está superando esse momento, porque o teu público são os escolares, né? E também as crianças que frequentam aí a sua sede. Então, conta pra gente como é que você está enfrentando esse novo normal, se você tem algum projeto de curso online, já aproveita e já passa aí as informações. Então, na verdade, a gente agora está migrando para o curso online, então já os alunos que eu tinha, alguns passaram para aula online, como a gente fez com as escolas, com as escolas fizeram, né? Uhum. É, mas no online, por enquanto, a gente não consegue trabalhar robótica, então a gente está levando nossos cursos de programação, a gente tem vários cursos de programação, então a gente está levando aos poucos esses cursos para um modelo online. A gente está fiz uma oficina essa semana, tenho feito lives toda Foi semana ontem, também. né? Ontem, na verdade, ontem a gente fez uma oficina e eu vou abrir as inscrições para o curso segunda-feira, para o curso que a gente vai ter duas turmas na quinta-feira, uma 10 horas e uma às 14 horas de programação ao vivo. Então a gente está usando uma plataforma que é o Meet, muitas escolas estão usando lá do Google, que a gente consegue conversar com os alunos, todos os alunos conseguem se ver, a gente consegue ter essa troca, ver a tela do aluno também. Então a gente consegue manter essa parte da colaboração, de cada um ver o jogo que o outro está fazendo, a gente compartilha os jogos através dos links. E a gente tem buscado trabalhar esse desenvolvimento mesmo à distância através de outras formas. Então a gente agora está trabalhando sempre com um desafio para eles fazerem em casa. Então a gente tem a nossa aula semanal e a gente passa um desafio para que eles realizem em casa e a gente vai ajudando, vai vendo a cada Legal. aula. Então para que eles tenham a iniciativa, para que eles possam ver o que a gente fez. Então agora as aulas, eu tenho gravado as aulas e disponibilizado o link para eles. Então além da gente estar na aula presencial ali, durante os desafios eles conseguem acessar o nosso link, ver a aula que a gente teve, então está com dúvida, ele consegue voltar lá no trecho, ver como é que fez e a partir da aula ele construir algo novo, né? Então é sempre a ideia do desafio, do que ele aprendeu, ou do que ele aprendeu nas aulas anteriores, ele construir algo novo ali, e ele tem esse recurso de voltar lá, rever as aulas e tal, então a gente está Quem se quiser se inscrever adaptando. no curso, faz como, Alan? Então, o curso eu vou abrir, na verdade eu abri as inscrições hoje para quem participou da oficina. Então, para quem participou ontem da oficina, hoje já recebeu o link para se inscrever. E segunda-feira eu vou abrir para o público em geral, então eu vou divulgar nas redes sociais. Então vai ter um link lá no nosso Facebook, na nossa página também. Tem uma quantidade de dias? Não, é contínuo. Se inscreve no curso e aí é Não, tem. contínuo. Esse é um curso que ele tem. Ele vai ser, são 8 Tem aulas. Então módulos. é um curso, é um módulo do nosso. Na verdade, é um módulo do que a gente tinha aqui. Porque aqui a gente No trabalhava presencial. contínuo. Agora na internet a gente está levando
os cursos separados, Os os módulos módulos. separados, para Entendi. facilitar E a aí são apresentação. quantas aulas? É uma aula? São 8 aulas ao vivo, não. São Oito, 8 aulas oito. ao vivo, uma por semana, 1h30 de aula. Ah, Turmas de legal. no máximo 12 alunos, que a gente poder ter uma troca com eles ali. Aí vai ter tudo disponível lá. A Dois gente vai ter meses, né? 2 meses, e depois no final eles vão receber algumas videoaulas também complementares, um Uhum. pouco mais avançado, para a gente também não deixar o curso muito extenso, adequar essa realidade. Então são 8 aulas ao vivo que a gente vai trabalhar ali. No final eles vão fazer um desafio final, que é o nosso, como se fosse um projeto ali de conclusão, tem o certificado. Aham, Depois eles aham. vão receber ali algumas aulas gravadas que vão além, são jogos mais complexos, mais completos, que a gente levaria 5 aulas para construir juntos. Eu estou dando para eles poderem continuar se desenvolvendo mesmo após o curso. Então eles recebem todo o Sei. conteúdo ali e depois eles Uhum. ainda continuam trabalhando ali, que é estimular justamente o aprender por ele, né? Então ele assistir as Uhum. videoaulas e continuar focado ali no que a gente desenvolveu durante as aulas. Uhum. Tá certo. Deixa eu ver aqui os comentários. Que, ah, a Dani falou que, infelizmente, a tecnologia ainda não atinge a todos, que Isso os é verdade. governantes precisavam investir nisso, eu também acho. Ah, Diego disse que trabalha em 2 escolas que vão manter as plataformas online, mesmo com o retorno presencial, acho que é a tendência da maioria. É, É, esperamos ah, que utilizem ela de uma forma melhor ainda, né? Não só do jeito que está sendo usado hoje, mas isso é aí, um não temos que... pontapé. Eu acho que esse foi um pontapé. Que uma vez a tecnologia disponível, vamos começar a usar cada vez mais, né? É Espero. verdade. A Dani falou, usamos muitas tecnologias ativas já, mas o não acesso à tecnologia faz com que eles Faz fiquem fora de diferença. algumas práticas, já sem Com dúvida. certeza. Sem dúvida. Sem dúvida. Bom, então, ninguém tem dúvida aí, a gente está... Queria saber se vocês querem perguntar alguma coisa. Ah, deixa eu ver se tem mais alguma aqui. Bom, então, se as escolas além do curso online, né? Se as escolas quiserem fazer uma parceria com a Programe Comigo, como é que eles podem entrar em contato, Alan? Pode ser pelas redes sociais? Isso pode ser pelas redes sociais, tem o nosso telefone de contato, mas eu acho melhor pelo site. O site, acho que ali tem o acesso a todas as nossas redes sociais. Então, hoje a gente está no Facebook, está no Instagram, agora a gente está no YouTube também. Tem live semanal no YouTube que a gente está fazendo conteúdo para as crianças. Nas redes sociais, a gente está mudando o nosso foco nas redes sociais para uma comunicação melhor com os pais, de mostrar todos os benefícios que traz a robótica, porque meus alunos, na maioria, eles estão muito no YouTube, mas estão pouco nas redes sociais, pela faixa etária deles. Então a gente está trabalhando isso. E lá no nosso site, que é o programecomigo.com.br, tem os nossos telefones, tanto o fixo quanto o WhatsApp, tem o nosso e-mail de contato. Para as escolas tem um formulário lá que eles podem preencher para poder falar conosco, receber o nosso folder, como é que a gente trabalha dentro das escolas. E pelas redes sociais, pode mandar um direct, pode mandar uma mensagem que a gente vai responder aí e atender a todos. Espera aí que surgiu 2 perguntas aqui. A atuação nas escolas funciona do mesmo jeito do teu curso, do particular? Então, nas escolas a gente tem 2 modelos. Um modelo que é o extra classe, que aí é igual ao que a gente trabalha aqui, com um horário reduzido, que aí a gente já vai adequar a hora da escola. Então, às vezes aqui eu trabalho com 1h30, às vezes na escola eu trabalho com 1 hora, 1h15, depende dessa adaptação, mas o conteúdo é praticamente o mesmo. E tem um modelo dentro da grade curricular, que a gente vai trabalhar as séries, aí a gente trabalha em pares nos computadores, e aí as disciplinas são um pouco diferentes do extra classe, mas a gente tem os 2 modelos para atender aí, tanto dentro da grade quanto no extra classe das escolas. Nesse momento eu acho até que as escolas podem aderir a essa nova modalidade aí online. Sei lá, só uma ideia. Tem outra pergunta aqui. Quem tem 64 anos pode começar a ter aulas de robótica? Pode começar. Aqui no meu curso a gente normalmente atende alunos aí de 5 até 14 anos, mas
a robótica e a programação está aberta para todas as idades, né? Com certeza. Sempre é tempo, a Daniele colocou aí. A Fábio de Exato. Mel agradecendo por ajudar a melhorar o aprendizado dos alunos. Acho que contribuiu bastante, né, a gente conversar sobre isso. Eu aprendi também várias Muito bom. coisas. Robótica, deixa eu perguntar aqui, robótica tem noções básicas de eletrônica? Perguntou o Joabes. Tem, então. Eu trabalho com 2 kits de robótica. Um que é o kit voltado Fundamental 1, que a gente trabalha a robótica com... São kits da Lego, que eles vão montar os robôs a partir das peças de Lego. Então, dá uma noção de robótica, mas não entra na eletrônica. Mas o kit do Fundamental 2, a gente tem sim, aí são placas, são circuitos, a gente trabalha, entra numa noção básica aí de eletrônica também. Bacana. Stanley é lá do Everest, que é uma escola parceira da Reanime. Sou analista de sistemas também e a Programa Comigo está de parabéns, está parabenizando aí. Valeu, obrigado aí. O Stanley estava ligado desde a outra live que tivemos problemas técnicos e voltou agora nessa. Pois é. Quarta-feira então não rolou de jeito nenhum. Deu tudo. Começou errado e terminou errado. Pois mas tá bom, hoje deu certo. Hoje deu tudo certo, eu vou finalizar porque o nosso tempo aqui no Stories está acabando e aí eles vão cortar a gente se a gente não finalizar. Mas eu agradeço aí a presença de todo mundo, agradeço o Alan, foi ótimo. Acho Obrigado, que a gente aprendeu muito e a gente de repente marca uma próxima live para falar de outros assuntos, porque eu acho que é de bastante interesse para quem segue a Reanime, né? Então, assim, eu queria deixar aqui para você lembrar aqui da inscrição no curso online e se as escolas e os pais... Isso, pode falar. Isso, segunda-feira, então, vou abrir as inscrições para o nosso curso online que vai começar. O curso vai ser na quinta-feira, então, quinta-feira, dia 6, já começa, de segunda a quinta as inscrições vão estar abertas. E aí, lá no site, os contatos também no site, programecomigo.com.br. Tem lá nosso telefone, o WhatsApp, as redes sociais, está tudo lá. Então, quem quiser conhecer como é que funciona as aulas de programação, acessa o YouTube também. Tem algumas videoaulas lá agora que eu estou começando a colocar. E toda segunda-feira a gente está fazendo uma live. Não sei se eu vou manter esse horário ainda, mas toda uma vez na semana sempre vai ter uma live aí. Vai ter uma live. Por enquanto está sendo segunda, mas vamos ver como é que vai ficar. E as escolas que quiserem ser parceiras, de repente, para o ano que vem, onde as coisas vão estar mais claras, só fazer contato. Entra na rede social, entra no site, tá? Isso. No site tem um formulário lá para as escolas, pode entrar pelo site ou pelas redes sociais também. A gente vai responder a todo mundo sem problema. Tá. Vou finalizar aqui. Diego colocou parabéns pelo momento. Sempre importante discutirmos sobre os caminhos da educação. A live representou uma oportunidade de aprender e refletir. Então a gente fica aqui e finaliza com essa frase, com esse textinho aí do Diego, que foi ótimo. E agradeço a todos. Quer falar mais alguma coisa? Não, eu ia falar que eu tinha lembrado aqui, porque eu vou começar a trabalhar alguns temas de segurança da informação, e aí de repente a gente pode marcar uma live para falar sobre esse tema, que eu acho que é bem interessante também, né, para o futuro. Tá bom. Aí eu vou começar a trabalhar alguns temas de segurança da informação nas nossas redes sociais, né, voltado para as crianças, cyberbullying, então tem bastante tema também nesse sentido aí. A gente pode marcar mais para frente para falar um pouco sobre isso, que eu acho que também é bem interessante. Tá ótimo, então a gente combina e aí a gente anuncia aqui, tá bom? Beleza. Então, obrigado pela presença de todos. Boa noite a todos. Pelo convite aí. Valeu. Tá certo. Tchau, tchau. Até a próxima. Tchau. Bom final de semana para todos aí.